Estamos de volta. Você está acompanhando o workshop Cobrança Educacional Avançada comigo, Célio Miller, desenvolvido pelo escritório Miller Martim Advogados. O tema desta aula é especialmente estratégico para as instituições particulares de ensino. Vamos falar sobre os contratos de serviços educacionais. Para todos os efeitos, é uma das principais medidas preventivas, tanto à inadimplência quanto a problemas diversos que podem ocorrer durante o ano letivo. Estamos falando em contrato educacional, não necessariamente uma folha de papel, mas na operação jurídica, na transação jurídica da matrícula, da aceitação do aluno e das obrigações assumidas pela escola para a consecução da proposta pedagógica naquele ano letivo. Os contratos educacionais são regidos pela Lei 9.870 de 1999 e já está descrito no artigo 1º o valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será contratado nos termos desta lei. Primeiro ponto muito importante, mensalidade escolar legalmente não existe. É muito comum o mercado praticar essa expressão. Mas a remuneração pelo serviço prestado na escola particular recebe o nome de anuidade. No curso superior, nos cursos técnicos, ele será semestral. No ensino básico, será sempre anual. O valor global de um contrato, o valor global de um ano letivo, é considerado como anuidade. O que se paga mensalmente são as parcelas mensais dessa anuidade. Muito importante essa definição, porque isso irá interagir, irá acarretar algumas transformações no nosso entendimento, também na cobrança das próprias mensalidades ou parcelas da anuidade. Então nós temos aí no artigo 1º, o valor das anuidades será contratado nos termos desta lei no ato da matrícula, da rematrícula ou da sua renovação. Ainda bem que o legislador preveu a necessidade de contratação a cada ano letivo. Do contrário, teríamos a figura de um único contrato para todo o curso. Há escolas que pensam que isso seria bom, seria econômico, evita uma burocracia, ter que convocar os pais, ter que mobilizar a secretaria todo início de ano para a campanha de matrícula. Mas isso é bom que ocorra, pessoal, isso é muito bom. Exatamente porque a mesma Lei 9.870 permite a negativa da matrícula para aqueles que são inadimplentes. Possivelmente esse é o principal direito das escolas no combate à falta de pagamento. É o bloqueio do mal pagador. Esta regra já é de conhecimento geral pelo mercado, por praticamente todos os pais e certamente todas as escolas e gestores educacionais. Isso consta na Lei 9.870. Temos então uma relação tripartite, temos três partes: o estabelecimento de ensino, o aluno e o pai do aluno ou o seu responsável. Porque no ensino particular, especialmente no ensino básico, nós temos o prestador de serviços, que é a instituição de ensino. Temos o contratante, que é o pai ou responsável, e o usuário, que será o aluno. Por ser menor de 18 anos, ele ainda não tem a capacidade legal para celebrar o contrato, para firmar o contrato. Esta é a definição básica da Lei 9.870, relacionada à anuidade e à obrigação de contratar. As escolas têm a obrigação de contratar, portanto, a cada ano letivo, a matrícula ou a renovação, chamada de rematrícula. Então agora vamos para algumas dicas muito importantes relacionadas ao contrato educacional. Inicialmente, a figura do duplo contratante. Há mais de 20 anos, na assessoria que nós prestamos para as instituições de ensino, temos implementado esta prática. Isso significa em todos os contratos, firmados física ou digitalmente, porque a gente vai falar um pouquinho também dos contratos digitais, mas em todos os contratos educacionais, a previsão, o campo para duas assinaturas como contratantes, preferencialmente pai e mãe. O motivo é muito simples, o motivo é muito direto. O grande conflito entre famílias e a necessária solidariedade, tanto pelo pagamento quanto pelas obrigações educacionais junto ao aluno, impõe a necessidade de termos formalizado que os dois se obrigaram àquilo. Toda escola tem aquela figura dos pais separados, onde o pai não aceita o pagamento da mensalidade, dizendo que ele nem queria que o filho estudasse naquela escola. Quando temos as duas assinaturas, esta situação já quebra. A maior parte das dificuldades de relacionamento que a instituição de ensino tem
com famílias que são separadas já se dissolve quando temos as duas assinaturas no contrato educacional. Em situações esporádicas, pontuais, com maior confiança em relação a um ou a outro, é claro que o contrato pode ser assinado por um só. Não tem problema nenhum. O ideal é que seja sempre o representante legal, pelo menos um representante legal que figure como assinante. Vamos aqui estabelecer a diferença entre responsável financeiro e responsável pedagógico. Nós observamos muitos estabelecimentos educacionais, na ficha de matrícula, pedirem a identificação na própria família de quem é o responsável financeiro e quem é o responsável pedagógico. Essa prática é prejudicial, porque o responsável pedagógico não é uma pessoa indicada por alguém. O responsável pedagógico é aquele que a lei assim o define, é o representante legal. Se a criança for filha de pai e mãe casados ou que vivem em união estável, os dois naturalmente são os representantes legais. Se a criança for filha de pais separados, o juiz irá definir por sentença se a guarda será compartilhada ou será unificada. E condições diferentes, sob responsabilidade de pagamento de escola, convênio médico, visita. Todo esse cuidado é essencial, até falamos isso em outra aula, na questão do cadastro, na informação inicial, no conhecimento da realidade familiar do aluno. Agora, no contrato, quem é que deve assinar? Primordialmente, uma das pessoas, pelo menos, que seja representante legal da criança, que detenha a guarda, que tenha o poder familiar assim definido no Código Civil, e mais uma pessoa, preferencialmente o outro cônjuge, o pai ou a mãe do aluno. Na falta do pai, da mãe, na falta de um dos genitores, pode assinar uma outra pessoa da família. Não tem problema nenhum a assinatura de um avô, de uma avó, de um tio, de uma tia, até de um irmão mais velho, se tiver mais de 18 anos, junto do representante legal. Isso será um ponto positivo para a escola, auxiliando no momento tanto da cobrança quanto de relacionamento, de reuniões, de prestações de contas, de informações pedagógicas, problemas disciplinares, problemas de saúde. A existência do duplo contratante é uma estratégia testada e eu posso garantir para vocês que ela traz excelentes resultados para a escola. Existe normalmente uma, vamos dizer, preguiça maior por parte da secretaria pelo volume de documentos em início de ano no tempo da campanha de matrículas. Pega lá uma assinatura só e tudo bem, aquela visão burocrática. Isso está errado, gente. Precisamos de segurança jurídica. Vamos envolver a família dentro daqueles que são responsáveis legais, vamos envolver a família dentro daqueles que têm capacidade financeira. Por isso que nós indicamos muito, na falta de um dos cônjuges, a assinatura da avó ou do avô. Via de regra, a terceira idade tem melhores condições, tem maior compromisso, maior responsabilidade, disponibilidade. É bastante raro termos inadimplência na terceira idade. É mais incomum do que nos casais mais jovens. Então isso serve como um reforço de segurança para a escola. Entendemos que deve ser uma prática disseminada. A secretaria deve incentivar a assinatura sempre de duas pessoas da família e uma delas, pelo menos, que seja o genitor, seja o representante legal da criança. Esse é o primeiro ponto relacionado ao contrato educacional. Comentei com vocês que hoje nós temos os contratos físicos e os contratos digitais. Pessoal, vamos entender o seguinte, contrato não é necessariamente uma folha de papel. O contrato, como eu disse, é a transação, é a operação. É o vínculo legal que se estabelece. E ele pode ser por diversas formas. O formato escrito é o mais tradicional, assinado em papel. Poderia ser até verbal, mas não haveria segurança jurídica suficiente na instituição de ensino na aceitação simplesmente verbal de uma matrícula. Nessa situação, estamos depositando confiança completa na pessoa que está na nossa frente, sem termos indicações, documentos, assinaturas. Ilegal não seria, mas seria bastante inadequado e inseguro para a escola. Para ganharmos tempo, agilidade, por conta da questão de pandemia, pela necessidade de distanciamento, pela dificuldade das famílias comparecerem presencialmente na instituição de ensino, existe a figura do contrato digital. E aí nós temos duas modalidades. Existe o aceite digital e existe a assinatura digital propriamente dita. Na modalidade do aceite digital, é o famoso clique do concordo. Depois de ler o contrato na tela do computador, do tablet, do smartphone, ele clica lá no final, concordo com os termos acima. Isso tem validade legal.
O problema está em reconhecer, em termos a prova de que o aceite foi dado realmente pelo pai do aluno. A identificação ao problema, na credibilidade da informação. Se tivermos meios de oferir essa credibilidade, o concordo está ok, já acarreta um vínculo legal. É uma manifestação expressa de vontade do pai, aceitando as condições e cláusulas do contrato educacional. A outra modalidade é a assinatura digital propriamente dita, em que é utilizada uma plataforma com certificação. Essa plataforma terá a identificação por parte do contratante, do pai, da mãe, do aluno, que irão se identificar, irão apresentar provas, documentos, e esta certificação virá pela própria plataforma, pela própria empresa contratada. Depende, claro, da credibilidade dessa informação, da identificação da qualidade daqueles dados, deles não terem sido hackeados, mas uma vez comprovado isso, também tem validade a assinatura digital, porque nesse caso nós estamos falando em certificação, dentro dos padrões legais. Isso serve como assinatura, isso serve como formalização do contrato de matrícula, como serviria para outros contratos também. Cláusulas atualizadas no nosso contrato educacional. A partir da pandemia, a partir do coronavírus, em 2020, houve uma revolução no ensino básico. Só se falava em ensino à distância na graduação, na pós-graduação, no ensino superior e também nos cursos técnicos. Mas não se falava em ensino à distância no ensino básico porque não era permitido. Só se utilizavam as plataformas digitais para atividades complementares, mas a aula precisava ser presencial. A pandemia revolucionou. Permitiu, a partir do Conselho Nacional de Educação, conselhos estaduais, não só permitiu, como incentivou, como forma de proteção à saúde das crianças e adolescentes, a existência do ensino remoto. Vamos diferenciar EAD de ensino remoto emergencial, que é o que está sendo feito durante o tempo de pandemia e possivelmente irá continuar em muitos lugares, mesmo ao final da pandemia, mesmo diminuído o risco do coronavírus. O EAD significa um curso que foi desenvolvido, planejado, para ser inteiramente à distância. E isso é o que já tem ocorrido há muitos anos no ensino superior. No ensino básico, todos os cursos foram formatados e planejados para o trabalho presencial. As aulas remotas estão ocorrendo emergencialmente por conta de imposição de saúde pública. É uma novidade, como a gente viu, que veio para ficar. Muito provavelmente serão permitidos pelos conselhos estaduais, Conselho Nacional de Educação, secretarias da educação, a continuidade de muitas atividades com o uso de plataformas digitais. Isso facilita muito, mesmo retornando ao ensino presencial. Isso é o que nós chamamos de ensino híbrido. Pois é, toda esta realidade do mercado educacional, toda essa transformação, necessariamente precisa ser transposta para os contratos educacionais. Isso é o que nós já estamos fazendo lá no escritório. No Miller Martin Advogados, a nossa equipe tem desenvolvido já os contratos prevendo a figura do ensino híbrido, não só híbrido, mas também com a liberdade de autonomia da instituição de definir o momento em que ocorrerão aulas presenciais e onde ocorrerão aulas remotas, seja por imposição de saúde pública ou seja pela própria metodologia. É cada vez mais comum o incentivo ao digital, essa questão de conexão, né, conectividade. É por isso que o nosso contrato precisa, entre as suas cláusulas, essencialmente prever a figura do ensino híbrido e a permissão que a escola tem de definição de mudanças conforme a necessidade da atividade presencial ou remota. Essa é a figura, portanto, do ensino híbrido. Mas entre as nossas cláusulas essenciais, no contrato de matrícula, no contrato educacional, antes que a gente esqueça, a figura da proteção à saúde, porque agora com o retorno das crianças no ensino remoto, temos muitos protocolos de saúde, temos questões de distanciamento, uso de máscaras, o uso de álcool gel, a ventilação e a necessidade de uma conduta, de uma atitude também por parte das famílias. É claro que as famílias precisam ser envolvidas e avisar a escola na ocorrência de algum sintoma, na ocorrência de algum risco. Não necessariamente pelo coronavírus, mas para qualquer tipo de patologia, qualquer tipo de doença. A obrigação das famílias é essa, mas a gente não pode esperar que todo mundo tenha bom senso. Graças a Deus, muitos pais têm bom senso
e tomam a iniciativa de avisar a escola, mas nem sempre é assim. Nessa condição, precisamos envolver em cláusulas expressas do contrato educacional a situação de saúde e as regras para a definição, inclusive a permissão da escola de suspender as aulas caso exista algum risco perante aquela criança. Costumamos dizer que as cláusulas de saúde são mais importantes quanto mais jovem, quanto menor seja a faixa etária da criança, porque as crianças mais novas, os bebês, por exemplo, a figura do ensino infantil tem maior delicadeza na questão de saúde. Por isso precisamos de regras muito claras, definindo quais são os limites, as obrigações da escola. Uma outra coisa, eu pelo menos como advogado tenho utilizado bastante, nas situações em que é judicializada a relação educacional, é a limitação de serviço. Todo contrato educacional tem aquela cláusula que diz assim: não estão incluídos neste contrato, 2 pontos. Nós usamos muito isso no meio jurídico, porque isso estabelece com transparência qual é a limitação de serviços da escola, até onde vai aquilo que a escola é obrigada a fazer com base naquele contrato. Pessoal, o contrato educacional é a principal forma de vínculo civil, é o principal documento de natureza não pedagógica que vincula a família com a escola. O vínculo do aluno com a escola tem uma porção de outras coisas, legislações, mas nós temos um interesse essencial, até por conta de ser uma escola particular, no contrato educacional, porque a contraprestação, nós estamos cobrando uma anuidade e nós estamos prestando um serviço. A definição prévia desse serviço e os limites desse serviço nos termos do contrato, servem como tranquilidade, como segurança jurídica para a instituição, para levar adiante o seu ano letivo. E também servem como forma de defesa diante de queixas, questionamentos, processos, sindicâncias, todo esse sem número de medidas que os pais tomam contra a escola. Para não falar em redes sociais, né? Isso que a gente já debateu na questão institucional. O contrato educacional ajuda muito nesse ponto. E a gente tem percebido as escolas ainda observando os contratos como simples meio burocrático. Além de ser uma burocracia, simplesmente letras lançadas no papel ou na tela do computador, nós temos um conteúdo, nós temos uma base, uma informação essencial que é prestada para os pais e que ajuda demais a escola nos seus trabalhos. Como não poderia deixar de ser? Numa escola particular, claro que temos o interesse no recebimento da anuidade e das suas parcelas mensais. Então, todo o cuidado nos contratos educacionais, na parte do pagamento, está na definição do valor global e das suas parcelas mensais. Existem escolas que pegam a anuidade e dividem em 12. Existem escolas que dividem em 13. Não há ilegalidade desde que previamente descrito e informado. Muita gente fala que a taxa de matrícula é ilegal. Vamos convir que a taxa realmente é ilegal quando ela não está incluída na anuidade, quando é um valor extra. Então é muito importante que a escola defina, dentro da sua anuidade, qual é o cronograma de pagamentos. E aí nós temos a política de descontos. Como vivemos um mercado altamente concorrencial, e muitas das escolas concorrentes do bairro e da cidade oferecem preços menores, nós sempre teremos a famosa barganha, o pedido de desconto por parte dos pais. Como isso deve ser tratado? Tenho por experiência a ideia de que o desconto nunca deve ser superior a 10%. Quando nós damos um desconto muito grande para uma família, estamos demonstrando para toda a comunidade escolar que a escola tem uma margem de lucro muito grande, porque se a gente distribui descontos de 20%, 30%, 40%, isso significa que existe muita gordura para ser queimada. A escola deve estar ganhando muito dinheiro para reduzir tanto a mensalidade para esses pais. Então isso é um sinal desnecessário. Isso é uma informação que pode comprometer, além da perda de receita. Há uma outra situação que eu também aprendi ao longo de mais de 20 anos de advocacia com escola. Quanto mais desconto se concede, maior a inadimplência. Das escolas que nós atendemos, aquelas que são bastante rígidas, só oferecem desconto para irmãos, ou dão no máximo 5% para alguém que realmente precise, essas escolas têm inadimplência baixa. E aquelas que oferecem a esmo, bolsas de desconto, elas têm muita inadimplência. E nós identificamos o porquê. É o desenquadramento do nicho de mercado. Se o pai do aluno só matricula o filho se a escola der o desconto, ele não está preocupado com a qualidade do ensino, tá claro?
Ele está preocupado simplesmente em pagar menos. Quem quer pagar menos não paga nada, porque é uma verdade. A lei dá esse direito a ele de não pagar durante o ano e ter o ensino. Então, aquelas famílias que só estão interessadas em pagar pouco, no meu entender, elas são indesejáveis para a escola. E isso deve passar no crivo, na análise, aquilo que nós chamamos de crédito, que é a aceitação da matrícula após o requerimento. Isso é uma medida estratégica. Como a gente falou em uma das aulas anteriores, isso é gerenciamento de risco, isso é gerenciamento financeiro. Vamos entender o que nós queremos. Sala de aula lotada de alunos que não pagam, ou alguma ociosidade de vaga, mas uma saúde financeira equilibrada na instituição. Isso é um pensamento muito importante, que serve também para combater a inadimplência. Muito, muito. Então a política de descontos deve ser equilibrada, ela não deve ser exagerada, talvez 5%, talvez 10%, e sempre documentada, não no contrato educacional, mas num documento à parte. E eu explico para vocês por quê. Se o pai do aluno assina o contrato educacional, física ou digitalmente, se obrigando ao pagamento do valor global, ele está assumindo a integralidade do valor da anuidade. E nós estamos concedendo uma redução desse valor mediante condições. Quando nós temos o contrato em que ele assume o pagamento do valor cheio, isso fortalece a escola, a ideia de cobrança. Até porque o famoso desconto de pontualidade significa que ele perde o benefício se não pagar em dia. Nessa situação podemos cobrar o valor integral, mas isso deve estar descrito sempre em documento à parte, individual, que não participe do coletivo. Todo contrato educacional, aos olhos do Código de Defesa do Consumidor, é chamado de contrato de adesão, porque ele terá exatamente o mesmo texto para todos os alunos, para todos os pais, portanto, contratantes. Pode mudar o valor, qual é a série, mas as cláusulas, o texto desse contrato tem que ser o mesmo. A Constituição Federal fala, todos são iguais perante a lei. Então, o contrato deve ser o mesmo perante todo mundo. Não dá para negociar. Quando você compra um imóvel, você negocia com o vendedor do imóvel cláusulas do contrato, da escritura, condições diferentes, etc. No contrato educacional não dá para fazer isso, porque todos os alunos da mesma sala de aula, pelo menos na mesma série, devem ter uma equivalência de tratamento, inclusive jurídico. Então, como é que fica o desconto? Vai ter aluno que tem desconto e tem aluno que não vai ter desconto. O contrato será o mesmo para todos, todos assumem o pagamento do valor cheio e aqueles que solicitaram ou por algum motivo, por ter irmãos, por ter convênio ou ter um bom aproveitamento, seja qual for o motivo, terão um aditivo especificando esses motivos individuais que são diferentes dos demais e sem perder a ideia do princípio da igualdade, em que todos são iguais perante a lei. Os alunos permanecem iguais, mas aquele tem determinadas diferenças apenas para efeito de pagamento. Por isso que está identificado apenas para ele um aditivo contratual, colocando as condições para esse desconto. Temos preparado com muita cautela os aditivos de pontualidade para as escolas parceiras do escritório exatamente por conta disso. É um cuidado que não é desnecessário. Tem um outro problema relacionado a descontos. Quando nós damos descontos excessivos para uns e não damos para outros, vai existir o problema da equiparação. Já defendemos algumas escolas que tiveram esta situação alegada no PROCON, que tentava arredondar por baixo. Significa o seguinte, eu que sou pai, estou pagando um valor alto, o meu vizinho está pagando um valor menor, ele está me tratando de forma ilegal. Eu tenho o direito de pagar o mesmo valor inferior que o meu vizinho paga, porque os dois filhos estão na mesma sala. Por isso precisamos tomar muito cuidado na escrita, na definição das regras, das condições. Eu tenho para mim que a função social da educação, a função social do contrato, embute um incentivo. Sempre que nós falamos em desconto, vamos falar em incentivo ao estudo e não apenas aquele desconto sem justificativa, né? E por outro lado temos as bolsas. Muita gente confunde bolsa com desconto. A bolsa tem um cunho totalmente assistencial. Quando falamos em bolsa, já estamos entrando no viés da filantropia. Normalmente as escolas, que são associações ou fundações filantrópicas, tem uma margem, tem até obrigação legal na concessão de bolsas de estudos para alunos de famílias carentes. As escolas limitadas, familiares, que são empresas com finalidade lucrativa, não têm essa obrigação.
Também não é legal conceder bolsa. Parabéns! Se a sua escola é uma empresa familiar e concede bolsas de gratuidade ou semi-gratuidade para alunos carentes, parabéns pela iniciativa, uma iniciativa humanitária, mas precisa estar muito bem justificado. Aquela família paga menos porque ela não tem condições de pagar. E a nossa escola presta um serviço para a sociedade, para a comunidade, em caráter humanitário. Temos uma justificativa social e aí nesse caso é bolsa, não é desconto. E a bolsa poderia ser integral ou semi-integral. Mas isso tudo necessita ter antecipadamente uma análise socioeconômica, situação que muitas escolas não fazem em relação às famílias. Eu prefiro apontar, no caso das não filantrópicas, a política de descontos, onde não estamos vinculados a questões de assistência social. Há uma política de descontos clara e formalizada em aditivos ao contrato principal. Agora que nós avaliamos a figura do contrato educacional como meio preventivo e também exploramos em aulas anteriores outros meios preventivos, vamos explorar nas próximas aulas o tema prioritário da negociação. Negociação aplicada à inadimplência de mensalidades. Como será a interação da escola com os pais devedores para fins de convencimento ao pagamento? Temos bastante coisa para conversar ainda no nosso curso.